17 de julho. Iludidos por nossos desejos. Todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Isso está em Efésios 2:3. Ele está falando para os efésios que eles anteriormente seguiam a deusa Diana no meio de expulsar demônios, de idolatria, de magia, de essas coisas todas. Quando conheceram a Cristo, saíram dessa situação. Ou seja, eles andavam longe de Jesus, fazendo o que a natureza pecaminosa humana, nós já nascemos com essa natureza, com tendência para pecar. Isso fazia pensamentos ruins e eles executavam os pensamentos ruins, rebelião contra Deus. Então, no passado, isso inclui Paulo também, porque Paulo, é lógico que ele não ia atrás de feitiçaria, essas coisas, mas ele estava longe de Deus também, porque ele não aceitava Cristo como Messias. E perseguiam os cristãos e permitiam que os cristãos fossem mortos. Então ele diz que todos nós andamos no passado segundo a inclinação da nossa carne, que é fazer o mal. E éramos por natureza filhos da ira, ou seja, filhos de Satanás. Estavam destinados à perdição que o próprio Satanás estava. Sem a intervenção divina, a nossa existência é dominada não apenas pelas forças externas, Efésios 2:2, mas também pelas internas, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, Efésios 2:3. E da nossa carne e do nosso pensamento só vem vontade de fazer coisas que Deus não gosta. Mas nós gostamos. E aí eu tenho que decidir se eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus. O que Paulo quis dizer ao afirmar, por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Estávamos longe de Deus, fazendo o que a nossa natureza queria. Efésios 5:6. Cuidado para não voltar ao estado anterior do que vocês estão agora, dando ouvidos a enganadores, porque a ira de Deus é sobre os desobedientes, que sabem que devem fazer o bem, mas não fazem. A realidade da vida perdida é muito angustiante. Dizer, estou perdido, não tenho esperança, é muito angustiante. Mas suas consequências para os últimos dias são ainda mais assustadores. Pecadores, por natureza, filhos da ira, como também os demais, Efésios 2:3, estão sob a ameaça do juízo no fim dos tempos. Embora ainda tenhamos a imagem de Deus, há algo profundamente errado em nós. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois maus hábitos. Eu não mato, eu não roubo, eu faço bem para as pessoas, já tá bom. Não é assim. Ser cristão não é assim. Ou às vezes superar transgressões e pecados ameaçadores, em Efésios 2:1. Também não é isso ser cristão. Não lutamos apenas contra os nossos pecados, mas contra o pecado, que domina desde a transgressão de Adão e Eva. Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Essa é a nossa tendência.
Isso é o que gostamos de fazer, como Adão e Eva correram de Deus logo após eles pecarem. Deus foi atrás deles e eles correram. Nós também corremos de Deus. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos inatos. Efésios 2, 2 e 3. Os crentes já foram, por natureza, filhos da ira. Todos já nascem filhos da ira. Já nascem com a tendência pecaminosa. Uma criancinha pequena, ela já tem traços de maldade. Ela já nasce assim. Por isso que precisa de uma conversão, de uma aceitação para sair desse estado pecaminoso. Paulo empregou o tempo passado. Éramos filhos da ira. Isso não significa que os crentes já não possuem mais inclinação inerente ao mal. Eu já me batizei, eu leio a Bíblia, tal, eu não tenho mais inclinação para o mal. Isto não é verdade. Mesmo que a pessoa aceita Jesus Cristo e procura seguir as suas ordens, isso não significa que ele não tem tendência para o mal. Ele não está livre dessa situação. Nós temos essa inclinação inerente ao mal. Parte considerável da carta de Paulo aos Efésios alertou que atos pecaminosos enraizados em uma natureza pecaminosa continuavam sendo uma ameaça para os cristãos. Você pode ter superado, por exemplo, um pecado enraizado na sua natureza antes de conhecer a Jesus Cristo, por exemplo, beber álcool, ou fumar, ou drogas, ou tendência para falar mal dos outros. Você sempre foi assim e tal, enfim, milhares de pecados que você pode ter enraizado na sua natureza. Ele está a qualquer momento pronto para flutuar na sua vida e voltar. E ele continua sendo uma ameaça para os cristãos. No entanto, isso significa que o velho homem não vai mais dominar o crente. Se você está em Cristo, aquela tendência da natureza que você já venceu, que está subjugado, ele não desapareceu, mas quando você se converte a Cristo e se mantém ao lado de Cristo, aquele velho homem que está ali, aquela natureza ruim, ele não vai mais dominar você. Não vai dominar você, porque o poder de Jesus Cristo está lhe auxiliando para isso não voltar. Mas você não pode largar das mãos de Jesus Cristo, porque senão você volta de novo a fazer aqueles mesmos pecados e agora de uma forma mais intensa, sem Jesus. Ao lado de Jesus, ele não vai flutuar novamente na sua vida. Você precisa ficar ao lado de Jesus, ligado à videira verdadeira, para que a seiva dessa videira de Jesus Cristo, através do Espírito Santo,
domine dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, aquela natureza que você, aquele pecado na sua natureza que você já venceu por Cristo. Que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza. Veja, deixar de lado não quer dizer que ela sumiu. É só deixar de lado. E você pode ter muitos exemplos de pessoas que um dia foram cristãos, bons cristãos, mas se distanciaram de Jesus Cristo e hoje é algo irreconhecível. Voltou. Diz que o porco volta a se revolver no seu próprio vômito quando ele abandona Jesus Cristo. A velha natureza ressurge porque não está ligado a Jesus. Então, e se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, você continua vitorioso. Aqueles desejos malignos são subjugados pelo poder de Jesus Cristo, o qual você está ligado a esse poder de Jesus. Então, o que acontece, fazendo um resumo, você anda longe de Jesus, cria ligações, laços profundos com o pecado. Quando você conhece Jesus, Jesus limpa a sua vida. Você é uma nova pessoa, mas aquela natureza pecaminosa vai ficar de espreita para voltar a te dominar a qualquer momento. O que Jesus está te prometendo é o seguinte: se você ficar ligado à videira, você não vai mais ser dominado por aqueles pecados. Agora, se você se distanciar, se desligar da videira verdadeira que é Jesus Cristo, aquilo que está à espreita, que é a velha natureza, volta. E aí então é a tragédia. E Paulo diz: vocês não são daqueles que são de recuar, de voltar, mas aqueles que, olhando para a frente, siga olhando para Jesus. O ser humano continua corrompido mesmo depois da entrega de Jesus, de entrega a Jesus. Ele continua com a velha natureza. E você me pergunta: pastor, mas quando vai ser retirada essa velha natureza? Na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus vier nos levar para as mansões celestiais em glorificação, essa natureza será tirada. Mas até lá, ela não será tirada. Mesmo ao lado de Jesus, a velha natureza está ali como um leão. Mas ela está dominada. Ela não vai te perturbar enquanto você estiver com Jesus. Só não pode afastar-se de Jesus. O que isso ensina sobre a importância de nos apegarmos a Jesus a todo momento? Este é o segredo. E é isso que Jesus está oferecendo a você. Não se distanciem. Fiquem comigo. Aquele que habita a sombra do Onipotente, veja, a sombra. Aquele que está sob as asas do Altíssimo, veja, próximo. Esse não é um perdedor, porque Jesus luta por nós. Nós não temos condições de lutar por nós mesmos.